Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes desta emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora, estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Geraldo Leite, Cornélio Chambela, Luciane Cabral, Dinália Castro e Ítalo Pifano. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Mestre Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Facultai-nos, Jesus, a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Que assim seja. Para mudar, é preciso abrir mão daquilo que você é. Nossos temas de hoje são Sala de Aula, Marcha do Progresso, Agenda Espírita, aniversário deste programa, Bazar Beneficente e a brincadeira Charlie e a doutrina espírita. Variedades espíritas, A Caminho da Luz. É bom saber o tratamento e a cura. Fragmentos doutrinários. Entrevista de Yasmin Madeira. Seara dos Médiuns, Espíritos Perturbados. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de Aula, estudando a doutrina espírita.
Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos continuidade ao estudo do capítulo 8º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre a Lei do Progresso, com a continuação do tema Marcha do Progresso. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Allan Kardec comenta: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas, mas, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Na obra Filosofia Espírita, o espírita Miramês faz o seguinte comentário: ninguém impede o progresso que caminha pelas bênçãos de Deus e sob as vistas dos agentes do Senhor. Querer impedi-lo é ignorância, que o tempo transformará em sabedoria. Todos fomos criados com o objetivo de despertar as belezas imortais no coração. Todos os atributos de Deus fazem parte dos dons espirituais que as criaturas possuem e que com o tempo deverão despertar, tornando-se sóis que nos mostram a vida dentro da felicidade do Criador. Portanto, diremos, devemos avançar. Não há interrupção do progresso quando, por certas circunstâncias, a sua marcha diminui, mas na frente ele tira a diferença, mas sempre arrastando homens e coisas, mundos e sóis, para o esplendor da vida. A doutrina espírita se encarregou, pelos processos mediúnicos, de trazer para a humanidade a mesma voz de Jesus, enunciando ainda outras coisas que os homens podem suportar, fazendo renascer o cristianismo primitivo para a esperança de todas as criaturas. Volta o Mestre na feição de uma doutrina, com os braços abertos para todos, até mesmo aos inimigos da verdade. Segue sempre a marcha progressiva e lenta, o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Allan Kardec comenta: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, com as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera,
depois de a terem agitado violentamente. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Allan Kardec comenta: há duas espécies de progresso que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será possível que entre o 19 e o 24º século haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Agenda Espírita, os fatos e acontecimentos que são notícia. Agradecemos a audiência aos nossos ouvintes Irani Delfino de Oliveira Mota Allen e José Bandeira Mota Allen, na Rua Paraju, no bairro Floresta. Muito obrigado e continue nos ouvindo. O programa A Caminho da Luz completou ontem 6 anos no ar. O primeiro programa aconteceu no dia 6 de junho de 2009, na extinta Rádio Globo AM, que veiculou o nosso programa até o dia 27 de dezembro de 2014. De lá para cá, passamos para a Rádio Impasson FM. Agradecemos a Deus e a Jesus esta oportunidade de veicularmos os ensinamentos espíritas através do rádio. Terceiro Bazar Beneficente, 13 de junho, sábado, de 9 às 12 horas. Roupas masculinas, femininas e infantis. Local, Instituto Nosso Lar, Rua Mogno, número 10, bairro Turmalina. Brincadeira Charlie e a Doutrina Espírita.
uma nova brincadeira intitulada Desafio Charlie, ou Charlie Charlie, que evoca espíritos, tornou-se moda entre os jovens do mundo inteiro. Assim como na brincadeira do copo, o desafio consiste em colocar 2 lápis, um em cima do outro, em forma de cruz. Dessa forma, se uma pergunta é feita oralmente por alguém, o lápis se move para uma das posições mostradas. Na verdade, as respostas sim e não. A evocação aleatória e fútil dos espíritos, seja pelo movimento de copos, lápis posicionados em forma de cruz, setinhas em tabuleiros de madeira, revelam sempre um perigo que nenhum benefício traz às pessoas. Apenas ilusão, são desaconselháveis. Inspiradas em mera curiosidade e sem nenhum preparo do grupo, podem converter-se em porta aberta às obsessões. Através dessas práticas, podemos afirmar impossível que espíritos sérios tenham interesse de perder seus preciosos tempos em tais entretenimentos. Já espíritos brincalhões e de baixíssimo grau de evolução moral costumam se divertir com tais brincadeiras. Essa brincadeira causou tumulto na escola de tempo integral José Carlos Mestrinho, localizada na zona sul de Manaus. Segundo alunos, estudantes passaram mal após a brincadeira Charlie Charlie. No centro espírita, existem cursos de espiritismo onde os interessados estarão habilitados sem os riscos que envolvem essas diversões juvenis. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. A Caminho da Luz. Narra-nos o querido médium Chico Xavier, através de psicografia recebida de Humberto de Campos, breve passagem ocorrida após o fenômeno da ascensão do Cristo, quando os apóstolos já desempenhavam a divulgação do cristianismo em uma das diversas cidades aos arredores de Jerusalém. Pedro realizava a pregação da mensagem cristã em pequena capela, onde as esposas de homens poderosos da época recebiam a palavra do Mestre. Muitas dessas mulheres eram proibidas de frequentar as reuniões de caráter cristão, pois seus maridos poderiam sofrer perseguições. Contudo, escolhiam um horário na parte da tarde, onde discretamente poderiam sair de seus lares. No meio do culto, uma meretriz invade as portas da pequena capela, caindo ao solo à frente de Pedro, em meio às ouvintes. A mulher apresentava hematomas no rosto, feridas pelo corpo, resultado da condenação por apedrejamento. Era vendedora de ilusões e tinha escapado, refugiando-se aos pés de Pedro. Vale lembrar que os homens que a perseguiam não poderiam invadir um lugar dito de orações, de acordo com os códigos romanos. O cenário pedia uma reação. De imediato, o olhar de cobrança das esposas, quase pedindo que Pedro a expulsasse da igreja, se fez presente. Afinal, aquela era uma conhecida mulher da vida, promotora de grandes festas, onde os maridos de muitas das presentes frequentavam. Certamente, aquela mulher fora o fruto da amargura de muitas esposas. Consideremos ainda que as frequentadoras da pequena igreja
eram as patrocinadoras de muitas obras de caridade realizadas por Pedro. O apóstolo, estático, sem esboçar reação, titubeou entre a cobrança e o pedido de ajuda da mulher desesperada, a qual lhe pediu socorro, entre o olhar de clemência e a falta das forças, resultado da caçada de que tinha sido vítima. Pedro, então, opta pelo recolhimento em quarto isolado para pedir inspiração ao Mestre. Eis que diante do reboco da parede surge a figura do Cristo, recebendo de imediato as dúvidas de Pedro. Mestre, vistes a mulher que adentrou a capela? Sim, Pedro, ela está bastante ferida. Vai socorrê-la? Mestre, as mulheres que frequentam a capela irão me condenar. Poderão deixar de financiar as obras que espalham felicidade a tantos. Além disso, trata-se de uma mulher da vida. Pedro, à sombra de toda mulher ferida em sua dignidade, existe um homem perverso a indigná-la. Então, Senhor, o que devo fazer? Pedro, o que deves fazer eu não sei, mas enquanto pensas, irei socorrê-la. Saiu o mestre transpassando a parede. De imediato, Pedro levanta-se e vai ao encontro da infeliz, carregando-a nos braços e tratando-a. O lado negro todos nós o temos, ao passo que somos bem pouco indulgentes com o alheio. Observamos a mulher caída na indignidade, mas não consideramos quantas vezes a mesma não teve as necessidades mais básicas saciadas antes da queda, por mais que tenha implorado a tantos. Condenamos o viciado sem questionar os sucessivos processos de carências ao qual foi submetido por aqueles que deveriam apoiá-lo. Cultivamos o ódio pelo delinquente que assusta e aflige a sociedade, mas não refletimos nas violências sofridas pelo mesmo no decorrer da vida. O lado escuro demonstra claramente que o homem, antes de ser mau, é frágil. Tem as respectivas fibras morais dilaceradas mediante a ação covarde e omissa de tantos, a gerar-lhe os traumas que lhes serão a base dos desatinos futuros, os quais responderão certamente e da mesma forma aquele que serviu de catalisador do mal a outrem. Visualizar o lado escuro do próximo será excelente exercício para a transformação de nossas próprias ações. Trabalhando em indulgência, colheremos os frutos dos que nos estão próximos. Entenderemos se o filho que hoje se utiliza da mentira não teria sido vítima de pais castradores. Vislumbramos se a esposa ou marido, hoje frio e recolhido, não teria sido vítima do desprezo pretérito. Compreenderemos que o irmão distante talvez não tenha encontrado em nós o apoio nas horas difíceis. Tudo na vida repercute através do tempo, maior ou menor. Cabe-nos dedicar maior período à reflexão que observa e compreende do que à revolta que afasta e condena. Tenhamos em mente que a exposição do lado escuro é sempre a passagem para o retorno das almas perdidas. É antagônico, mas a prática do mal que acelera o sofrimento cria as oportunidades da verdadeira redenção. E só faremos parte da reconstrução daqueles que perderam o endereço de Deus se nos colocarmos na posição de companheiros de jornada que estendem as mãos para ajudar e nunca para condenar.
O lado escuro é, na grande maioria dos casos, o primeiro estágio para as vias da luz. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jugo escuro das ilusões. É um moto contínuo noutras dimensões de conhecimentos, de aquisições que a alma percorre etapas diversas, se purificando a se avolumar, assim como um rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para o mundo é adormecer, porém não decide não o destino do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia, um serviço, uma experiência, vitória, uma aquisição, um corpo, uma roupa no mundo, o mundo mais um em zilhões, e a morte é o sopro renovador, a morte é o sopro renovador. E quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso, só por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços, pra forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso, só por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, a vida não cessa. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. O tratamento e a cura. Chico Xavier sempre conviveu com problemas nos olhos, particularmente um deles, que exigia permanente cuidado, não raro sangrando e dolorido. Numa dessas crises, pediu a Emmanuel: o senhor poderia pedir ao Dr. Bezerra de Menezes ou outro benfeitor um tratamento de cura? A resposta do guia o deixou apreensivo. Continue o tratamento médico e tenha paciência e resignação, porque seu mal não tem cura e nada posso fazer. Mas se é assim, como vou continuar meu trabalho mediúnico? E Emmanuel: não tem cura, mas tem tratamento. Continue cuidando dos olhos.
A resposta de Emmanuel resume um tratado de resignação ativa. Estranhou a adjetivação, ouvinte amigo? É que considero a existência de 2 tipos de resignação, ativa e passiva. Embora ambas exprimam uma aceitação dos males da existência, dizem respeito a posturas diametralmente opostas. Senão, vejamos, resignação passiva, aceitação acomodada que paralisa a iniciativa e nos situa na lamentável condição do coitadinho, a inspirar a comiseração alheia. Certamente, você já passou pela experiência de alguém que o procurou, exprimindo silencioso apelo a partir de um cartão com os seguintes dizeres: sou surdo-mudo, peço auxílio para sobreviver. Porque pelo fato de ter uma deficiência dessa natureza, deve alguém viver da caridade? Não seria mais razoável e produtivo, em benefício de sua autoafirmação e de bem-estar, ligar-se a instituições que preparam deficientes para o desafio de garantir a própria subsistência? E não há falta de vagas no mercado de trabalho. Por lei, empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar deficientes físicos. Resignação ativa, a capacidade de conviver com as limitações sem sujeitar-se a elas, sem permitir que inibam nossas iniciativas. Casos de superação em que o indivíduo dá a volta por cima, como se costuma dizer, envolvem espíritos nessa condição. Ao longo da história, há exemplos notáveis, como Helen Keller, 1880-1968, a admirável mulher americana que, quando bebê, teve grande doença que a deixou surda e cega. Consequentemente, muda também, já que para aprender a falar é preciso ouvir. Surdez, mudez, cegueira, isoladamente, são duras provações. Imaginemos as 3 juntas. Contrariando qualquer expectativa, Helen Keller aprendeu a falar, tornou-se escritora e conferencista. Diz ela no livro Minha Vida de Mulher: ninguém pode saber melhor do que eu o que são as amarguras dos defeitos físicos. Não é verdade que eu nunca esteja triste, mas há muito resolvi não me queixar. Mesmo o ferido de morte deve esforçar-se por viver seus dias com alegria, por amor dos outros. Eis para que serve a religião: inspirar-nos a luta até o fim, de ânimo forte e sorriso nos lábios. São exemplos maravilhosos de superação. Pessoas que enfrentam suas provações sem rebeldia, sem se entregarem, sem se julgarem os coitadinhos. Valorizam a existência, resgatam débitos kármicos, habilitam-se a estágios mais altos de espiritualidade. Sobretudo, nos deixam envergonhados, porquanto, enfrentando problemas muito menos complexos, nos deixamos abater, não raro com pena de nós mesmos. A medicina é bênção de Deus. Oferece-nos cura para os males curáveis e lenitivo aos incuráveis, a fim de que possamos conviver com eles sem que impeçam nossa realização como seres humanos, filhos de Deus, dotados de suas potencialidades criadoras. Assimilando muito bem as orientações de seu mentor, Chico foi exemplo marcante de resignação ativa,
jamais permitindo que suas limitações físicas e enfermidades o impedissem de realizar seu abençoado trabalho. Poderia fazer suas as palavras de Helen Keller. Uma ambição eu tenho, a de não me deixar abater. Para tanto, conto com a bênção do trabalho, o conforto da amizade e a fé inabalável nos altos desígnios de Deus. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. O que a doutrina espírita pode nos trazer para nos auxiliar a lidar com o medo exagerado das coisas? Então, eu acho que é essa compreensão de somos espíritos criados por Deus, com um destino definido por Deus. O destino não é definido, a meta não é definida por nós. Quando estamos reencarnados, desejamos ter uma profissão, desejamos trabalhar em determinado lugar, traçamos metas para o sucesso na nossa vida. Mas em relação ao nosso destino, enquanto espíritos imortais, quem define aonde vamos chegar é Deus, né? E esse ponto de chegada é a felicidade, é a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é do Pai Eterno, né? Então, esse destino traçado, nós vamos chegar nele. E compreender isso pela razão, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos revela, é muito importante. Então, algumas ferramentas extra o tratamento profissional necessário, como nos amarmos mais, termos mais respeito por nós mesmos como filhos de Deus, né? Termos boas ideias, ideias positivas, ideias elevadas. Isso ajuda muito a transformar aquele quadro que alimenta o medo das ideias que são recorrentes, né? Fazemos um círculo vicioso em torno das mesmas ideias, das nossas ansiedades. A oração, que é sempre um recurso de elevação mental, e a meditação, como uma forma de chegar ao autoconhecimento, não é? Os espíritos nos alertam sempre sobre a importância do autoconhecimento. Se nós sabemos aonde somos mais frágeis, aonde temos que buscar um fortalecimento maior, uma força maior, podemos ir buscando essas transformações que precisamos fazer em nós mesmos, exatamente por esses recursos que a doutrina nos oferece. Nós sabemos que vivemos outras vidas, outras etapas encarnatórias na Terra. Os problemas que tivemos, traumas muitas vezes, em outras encarnações, eles podem influenciar na forma de nós vivenciarmos alguns problemas atuais e até nos conduzirem a um estado exagerado de medo? Pode sim. Nós que estamos aqui exatamente para corrigir, né, um certo distanciamento que fizemos nesse projeto divino, no afastamento que temos das leis de Deus, nós trazemos inconscientemente as marcas das vivências que tivemos no passado, as experiências que tivemos no passado. Então, muitas vezes, um medo inexplicável de altura pode ser reflexo de alguma experiência traumática que ainda está muito presente, muito próxima, e faz com que nos desperte uma lembrança, uma sensação de algo indefinido e que faz parte lá da nossa história, não é? Então, nós podemos trazer, sim. Agora, nós podemos cultivar esse medo aqui, e esse que é o problema maior, porque os pais têm responsabilidade nisso, né? A educação, a qualidade da educação que se dá, também pode contribuir ao cultivo do medo. O bicho-papão, os medos que nós vamos colocando nas crianças para que elas não façam isso, não façam aquilo, podem no futuro
trazer comportamentos que estão associados a essas imagens fantasiosas que foram cultivadas na infância. Cristina, existe medo exagerado, ou seja, fobia a objetos, a cachorro, a insetos? Existe, né? Uma pessoa que é mordida por um cão, um cachorro, ela pode desenvolver um medo generalizado por cães. Alguém que tenha passado por um grande susto com insetos, ela também pode desenvolver medo em relação a insetos. Alguém que tenha ficado preso num elevador, num dia que faltou luz, pode acabar desenvolvendo um medo muito forte, chegando à fobia de andar de elevador, de estar em lugares fechados. Tudo tem a ver com as experiências que nós passamos conscientemente, porque essas vivências podem estar no presente, na vida atual da pessoa, mas também podem ser lembranças de alguma vivência do passado e que está no inconsciente nesse momento, na vida atual. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa A Caminho da Luz, hoje nós falaremos sobre espíritos perturbados. É possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados, entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carregam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida, que são eles, homens e mulheres, que escarneceram a da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno, além da morte, que hão aparecido no mundo, desde a aurora da razão no campo e da humanidade. Antigamente, a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase sempre impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los. Podes assim vê-los e ouvi-los no círculo medianímico, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina bondade nos permite atendê-los, buscando, com isto, corrigi-los e doutrinar-nos na terra e além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. E assim ficamos hoje agradecendo aos ouvintes, mais uma vez, agradecendo a todos. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa.
Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Mestre Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Facultai-nos, Jesus, a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.